Você teria coragem de levar duas crianças pro caminho da fé? A gente decidiu levar nossas filhas para o caminho da fé. Então temos duas meninas, uma de 2 anos e 8 meses e a mais novinha de 1 ano e 4 meses. E elas irão nos acompanhar pelo caminho da fé. Então estamos começando nossos treinos, começando a nossa preparação. Por motivo de trabalho, eu e minha esposa durante a semana a gente precisa treinar separados, mas nos finais de semana a gente consegue treinar junto e com as meninas. O caminho da fé é guiado por setas como essa. Para quem não conhece o caminho da fé é uma rota de peregrinação. O seu ramal principal sai de Águas da Prata, vai até Aparecida do Norte, e são várias rotas que compõem o caminho da fé. A gente já fez o caminho da fé 2 vezes e vamos iniciar a 3ª vez. Para quem já fez, já conhece, sabe o grau de dificuldade que é, sabe que não é fácil. Altimetria, muitas subidas, muita descida, o trecho é bem puxado, é bem cansativo, exige muito da gente. Para quem não conhece, o caminho foi feito em cima do caminho de Santiago de Compostela. A ideia veio de lá e hoje em dia não é uma rota única e exclusivamente de fé. Uma grande parcela é pela fé, porém tem muita gente que vai para superar seus medos, seus desafios, muita gente para se encontrar, muita gente para ter um momento para si só, muita gente para fé, muita gente para pagar sua promessa, muita gente que nem é católico, tem gente que vai só pelo esporte, só pelo lazer. Como eu sempre falo, o caminho da fé é uma estrada. O que diferencia é o que está dentro de si, é o que você quer, o que você busca, o que você procura, qual que é o seu intuito com isso. O caminho ele é aberto a todos e lá você vai encontrar muita gente que precisa de você. Você vai precisar de muita gente, muitas vezes. Lá todo mundo fica de igual para igual, a régua se alcança em muitos pontos. Vai diferenciar quem consegue treinar mais, quem está mais bem fisicamente. Mas se a cabeça não ajudar, o corpo padece, o corpo paga a conta. Então é uma rota especial, é uma rota que mudou a minha vida, com certeza. Depois que você faz o caminho da fé, você nunca mais é o mesmo. Ainda mais se você for tocado, se você sentir o chamado, pois tudo que eu pedi lá se cumpriu aqui, se fez aqui. Em função disso, a gente vai para o nosso 3º caminho da fé. Eu e minha esposa, quando a gente fez o caminho a primeira vez, a gente estava se conhecendo, a gente estava em pleno namoro, por assim dizer. A gente não sabia o que ia ser da gente. E nesse momento eu coloquei isso em oração. Esse primeiro caminho eu posso dizer que eu dediquei a isso. Se fosse pra gente realmente ficar junto, que a gente se moldasse um ao outro, que a gente soubesse entender um ao outro, que a gente pudesse se unir cada dia mais. E é isso que vem acontecendo todos os dias. E meio, muitas vezes, as dificuldades é onde a gente se encontra. O nosso 2º caminho da fé a gente fez porque minha esposa não poderia ter filhos. Não que ela não poderia, mas que ia ser muito difícil
segundo o médico, praticamente impossível ela ter filhos naturalmente. Então já queria fazer muitos e muitos tratamentos, mas a gente não era o que a gente queria. A gente não gosta de forçar a nada. A coisa tem que ser natural, tem que ser do jeito que tem que ser, sem eu sem eu estar obrigando as coisas a acontecerem. Então esse segundo caminho da fé, eu em meu coração, estou falando por mim aqui, esse segundo caminho da fé eu fiz pensando muito em oração e tudo, para que, se fosse da vontade do Pai Eterno, se fosse da vontade da nossa Mãe Maria, que a coisa acontecesse naturalmente. E assim se fez, 4 meses depois, a Ana veio a engravidar naturalmente, sem tratamento, sem inseminação, sem nada, tudo pela honra e glória do nosso Deus. E assim se fez. E quando a gente, na gestação e tudo mais, a gente queria fazer o caminho da fé com a nossa bebê. E o nosso plano era que quando ela tivesse aí seus 6, 7 meses, a gente pudesse voltar e fazer o caminho da fé. Porém, com 6 meses, lá veio a notícia. A nossa bebê decidiu ter uma irmãzinha. E Deus nos abençoou com mais uma menina. Então temos 2 meninas hoje. Maria Tereza com 2 anos e 8 meses. Maria Vitória com 1 ano e 4 meses. E a gente decidiu que agora sim, agora é a hora da gente voltar para o caminho da fé. E a gente vai voltar com nossas 2 meninas. Por isso a gente deixa sempre muito pontuado a dificuldade que é fazer o caminho da fé, porque a gente sabe que ali qualquer pacote de bolacha no decorrer do caminho, o peso do pacote de bolacha no decorrer do caminho já começa a te sugar suas energias, porque qualquer peso extra, qualquer excesso que você levar na bagagem será cobrado no caminho, a gente sabe. Então por isso a gente já está se preparando para o caminho, pois não vai ser nada fácil, não vai ser nem um pouco fácil essa missão de levar 2 crianças para o caminho da fé. Querendo ou não, uma tem 10 quilos, a outra tem 16. Já são bem mais do que as nossas mochilas no último caminho da fé. Nossas mochilas tinham 3 quilos. Então o grau de dificuldade vai aumentar e vai aumentar muito. Mas como foi o nosso sonho, foi o que a gente pediu para Deus, hoje é o dia da gente voltar e agradecer. Não hoje, mas em janeiro, as férias da escolinha delas, a gente vai para aproveitar esse tempo, vai ser nossas férias, então a gente já está se preparando para isso, para a gente agradecer. Ir até a casa da mãe de novo para agradecer. A gente já foi mais 3 vezes depois disso, mas não a pé, sempre de carro ou de ônibus, excursão. E agora a gente vai voltar andando, caminhando, como foi no começo, como foi quando tudo começou. Então vamos treinar muito, se dedicar muito. A gente vai estar intercalando os treinos, às vezes eu vou fazer academia, às vezes eu vou fazer caminhada. Nos finais de semana, eu e a Ana, a gente vai conseguir treinar junto, mas durante a semana a gente não consegue por conta dos trabalhos e por conta das meninas, que após o horário de escola delas, a gente se dedica única e exclusivamente para elas. Eu paro o meu trabalho, a Ana vem para casa do trabalho dela também, e a gente fica em casa cuidando delas, brincando, alimentação, sendo pais, porque senão a gente só vai ver elas para dormir, não é o que a gente quer. Então nos acompanhe, nos siga a gente em todas as redes sociais. Eu, a Ana e as crianças, a gente quer passar um conteúdo sério, que é sério, não é brincadeira, tá com criança no caminho da fé, mas por outro lado também passar a nossa vida e passar
um jeito leve de se viver a vida. Sempre agradecendo, sempre torcendo para que coisas boas aconteçam. Quando as coisas não tão boas acontecerem, a gente vê que tem um ponto positivo ali, algum motivo para isso acontecer, sempre tem, né? Então agradecer sempre, sempre. E não deixar as dificuldades nos abalarem, por pior que seja, sempre vai passar, tudo passa. Já passamos por momentos muito difíceis na vida e graças a Deus estamos aqui, podemos hoje agradecer, louvar o Senhor e voltar para o caminho. Para quem nunca fez, para quem não conhece, para quem tem curiosidade, a gente vai passar muito conteúdo sobre, passar um pouco do nosso dia a dia, passar sobre o caminho, conversar bastante sobre isso. E quem quiser, nos siga, nos acompanhe, siga nossa vida, nossa rotina, como vai ser essa fase preparatória e como vai ser lá no caminho. Da fé. As duas moças já estão animadas em querer andar, em querer caminhar, parando bastante. Olha lá. Summer air by the seaside, the way it feels our loves, the fire. Oh, is me. The last time that I saw your face. Oh, will seasons ever change? Blessed be this empty space of love. Stories that will never end, cursed by. Manda beijo. Manda beijo.